Caro ouvinte, nós iremos discorrer hoje sobre um tema muito importante. Esse tema ele perpassa todas as páginas das Escrituras. É um tema que é o tema da eternidade, é o tema da Escritura, é o tema da história da redenção. Eu quero falar hoje sobre adoração a Deus, glorificar a Deus. Ou seja, em outras palavras, nós iremos falar sobre a razão da nossa existência. Você já tinha parado para pensar nisso? Qual é a razão do seu viver, da sua vida? A finalidade principal do ser humano é glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. E para tanto, eu quero convidar você que tem Bíblia, que a abra, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Esse é um versículo que comumente nós citamos, nós mencionamos aqui no programa, na igreja local. É um texto que de fato é norteador, ele rege as nossas vidas. Se você não conhecer esse texto, eu queria que você anotasse ele para tentar memorizá-lo, porque ele é um dos textos que norteia a vida cristã. 1 Coríntios 10, 31 está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que texto maravilhoso, não é verdade? Esse texto ele ensina de forma muito clara, muito explícita, acerca da adoração ao único Deus verdadeiro. Deus ele deve ser glorificado. O texto diz aí, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Me permita uma pergunta, caro ouvinte. Você que me ouve agora, você vive para a glória de Deus? Ou você vive para a sua própria glória? Eu quero dizer para você que Deus ele não divide. Deus ele não reparte a sua glória com ninguém. Sendo assim, você não existe para a autopromoção ou para a autoglorificação. Você foi criado originalmente com um propósito maior. E esse propósito é justamente glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. Se nós lermos o Salmo de número 150, verso 6, o salmista ele vai concluir o chamado Saltério de Israel, o livro dos Salmos, que, diga-se de passagem, é o coração do Antigo Testamento, o livro dos louvores. Salmo 156 está a grande conclamação. O texto convoca todo ser vivente a louvar a Deus. Está escrito: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então note, o texto ele é muito claro. Você que respira, você que recebeu o dom da vida, que está me ouvindo agora, você deve louvar a Deus. Você deve engrandecer a Deus. E quando nós falamos de culto a Deus, de glória a Deus, de adoração a Deus, nós estamos falando de algo que envolve todo o nosso ser. Porque o culto, a adoração, a glória dada a Deus, envolve tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós fazemos. A adoração é reagirmos corretamente a tudo que Deus é. E esse texto, ora lido, ele nos orienta nessa direção. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, inclusive há um pilar da fé cristã que foi muito enfatizado aí na Reforma Protestante e que, graças a Deus, nós completamos nesse ano 506 anos, isso mesmo, 506 anos da Reforma Protestante. E um dos pilares, dos slogans da Reforma, sabe qual é? Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, por exemplo, o Salmo 115, verso 1, o salmista ele entendia que a glória não é para o homem. A glória não era para ele. A glória é única e exclusivamente para Deus. O que ele diz no Salmo 115, 1? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da sua benignidade e da sua verdade. De fato, a glória deve ser destinada, oferecida, dedicada a Deus. O apóstolo Paulo,
quando ele vai expressar a chamada doxologia, que é uma expressão de louvor, em Efésios 3:20 e 21, ele vai deixar isso muito claro. Ele diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então note, esses textos que eu tenho mencionado aqui retratam o fato de que Deus ele deve ser glorificado. Mas surge uma pergunta, e uma pergunta importante. Como devemos glorificar a Deus? Ora, já ficou evidente que nós devemos glorificar a Deus, não é isso? Aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: então como fazer isso? Como glorificar a Deus? O texto que nós lemos de 1 Coríntios 10:31 nos oferece aí uma resposta. É claro que se nós fôssemos trabalhar aqui outros textos da Bíblia Sagrada, nós teríamos aqui uma resposta um tanto mais abrangente. Entretanto, o texto que nós estamos considerando, ele é suficiente para nos ajudar a entender e a refletir acerca de como nós devemos glorificar a Deus. Então, para essa pergunta, como glorificar a Deus, a resposta que nós temos aí no versículo 31, no primeiro momento, é que nós devemos glorificar a Deus no comer e no beber. O texto diz: portanto, quer comais, quer bebais. Então, essa primeira parte aqui do texto sugere que o cristão ele deve glorificar a Deus até nas questões básicas da vida, que nesse caso aqui é o comer e o beber. Mas para que nós sejamos fiéis ao significado do texto, que o texto realmente está querendo dizer, nós precisamos recorrer ao chamado contexto. O contexto é aquele que acompanha o texto sagrado, que vem antes, que vem depois, ou mesmo o contexto teológico ou então histórico-cultural. Mas note, quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 8 até o capítulo 10, ou seja, 3 capítulos, sobre o que Paulo estava falando. Paulo estava falando sobre como usar a liberdade. Como o cristão deve usar a liberdade? Ele vai mostrar que a liberdade ela deve ser usada tendo em vista os irmãos na fé. Como assim? Se você dá uma analisada em 1 Coríntios 8, você vai perceber que estava tendo um problema sério na igreja. Alguns irmãos que estavam tendo dificuldades no relacionamento interfraternal, onde alguns comiam a questão de comidas, que às vezes era até mesmo sacrificada nos templos, e outros não. Outros falavam, não, isso não pode. Então era muito comum nessa altura aqui, do contexto, em que nos açougues se vendiam carnes que eram sacrificadas a ídolos no templo. Então era sacrificada a carne e essa carne era repassada para os açougues, os mercados, com um valor mais em conta. Então tinha irmãos que não tinham problema nenhum em comprar essa carne e comer, porque sabia que nada, não tinha nenhuma influência. Ao passo que tinha um grupo de irmãos que dizia, não, isso não pode. Ou seja, estava tendo um conflito na igreja. Aí Paulo ele sabe que os irmãos tinham liberdade, mas ele vai mostrar como os irmãos deveriam usar a liberdade. Aqueles que sabiam que não vogava nada naquela questão da carne, que não tinha nenhuma associação real com a questão espiritual, Paulo vai dar uma palavra para esses irmãos que tinham liberdade, para que eles saber usar a liberdade. Porque se eles comessem e viessem escandalizar os irmãos mais fracos na fé, eles estariam pecando. Então é sobre isso que Paulo está trabalhando. No capítulo 9, se você dá uma analisada de forma mais atenta, do 1 ao 14, Paulo ele vai dar o próprio exemplo dele, que ele tinha liberdade, num aspecto aqui específico, mas ele fez questão de abrir mão. Ele sabia usar a liberdade para não trazer nenhum escândalo, nenhum estorvo para o evangelho. Quando chega no capítulo 10, ele vai desenvolver ainda o assunto, e quando chega no 31, ele vai arrematar, ele vai concluir esse ponto dizendo, quer comais, quer bebais. Aí vai dizer, né, fazer todas as coisas para a glória de Deus. Então, comer e beber aqui é nesse sentido. Os irmãos, se fosse o caso deles comerem e outros irmãos na fé se escandalizassem, eles deveriam deixar. Isso seria uma demonstração de glória a Deus. Porque quando nós fazemos aquilo que prejudica a consciência dos irmãos, que às vezes são imaturos,
que às vezes são novos convertidos, nós não estaremos glorificando a Deus no comer. Porém, embora aqui considerei o contexto com você, eu quero estender agora essa verdade bíblica. No comer e beber, como é que a gente pode glorificar a Deus em termos práticos, no dia a dia, além desse contexto que eu mencionei para você? É simples. É você, quando você for se alimentar, por exemplo, você dá graças a Deus. Você honrar o nome do Senhor, porque foi Ele que preparou o alimento para você. Segundo a Bíblia, é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, 25, parte B. Quando o texto fala que Ele dá todas as coisas, isso significa que Deus ele é o provedor. É Ele que mantém a criação. E quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que Deus ele não somente criou todas as coisas, mas Ele as sustenta. Então, se você tem um pão para comer diariamente, esse pão é uma providência de Deus na sua vida. Então, o que fazer para poder comer e beber para a glória de Deus? Sabe o que deve ser feito? Agradeça a Ele. Nós já falamos aqui em outro momento sobre a gratidão, inclusive nesse sentido de você ser grato a Deus pelo alimento. Tem pessoas que só murmuram, só questionam, são pessoas indiferentes. Alguns não chegam a murmurar, mas não são pessoas que vivem gratidão. Então, pessoas que vão se alimentar esquecem de agradecer a Deus. A Bíblia Sagrada ela vai nos orientar. Eu quero ler essa passagem com brevidade, para nós voltar aqui para o nosso tópico. Mas isso aqui é interessante porque Paulo ele vai dizer como nós devemos receber os alimentos que provêm de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, ele havia falado aqui sobre a apostasia, sobre os ensinos das pessoas que estavam distorcendo o Evangelho, mas ele vai dizer o seguinte aqui, que alguns dos ensinos, ou um dos ensinos dos falsos mestres, era proibir o casamento, e um outro ensino era ordenar a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. É quando Paulo ele apresenta o conteúdo do falso ensino que alguns falsos mestres estavam ensinando na igreja, ele vai destacar o seguinte, que eles estavam proibindo o alimento, as pessoas se alimentarem dos alimentos que Deus providenciou, e Paulo aqui destaca qual é o fim do alimento, como é que nós devemos receber o alimento. Escute, versículo 3 na parte final, a fim de usarem deles com ações de graças. Ou seja, estava havendo uma proibição, que não era a proibição de Deus, que na verdade os irmãos deveriam, quando recebessem o alimento, eles deveriam agradecer a Deus e não rejeitar a provisão, a providência. Quando você observa o versículo 4, Paulo vai dizer assim, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Ou seja, quando formos nos alimentar, não podemos nos esquecer de agradecer a Deus, porque Ele é o provedor. Nós temos que glorificar a Deus no comer e no beber. Você deve receber o alimento com gratidão, você deve exaltar o nome do Senhor. Agora um outro detalhe, me permita ser bastante prático com você. Você sabia que se uma pessoa, especialmente um cristão, ele tem condições de deixar de comer aquilo que é expressamente prejudicial, ele tem condição de evitar, e ele não evita, ele não estará glorificando a Deus no comer, não. Porque nosso corpo, o corpo do cristão, é templo do Espírito Santo. Então, uma pessoa que tem condições e ela come aquele que é expressamente prejudicial e fala, eu quero comer, eu gosto e pronto. Essa pessoa não estará glorificando a Deus no comer. Então, você percebeu como é que a adoração a Deus envolve as questões mais práticas da vida? Até no comer, gente. Até no se alimentar. Nós temos que fazer isso para a glória de Deus. Então, Paulo, no nosso texto, ele diz, portanto, quer comais, quer bebais. Só que agora ele vai ampliar. Nós devemos glorificar a Deus no comer e no beber, mas também em tudo que fizermos. É isso que Paulo vai deixar claro aí no versículo 31. Vou repetir a leitura. Portanto, quer comais, quer bebais, façais outra qualquer coisa. Olha só, ele vai ampliar aqui. Ou façais outra qualquer coisa. Isso aqui mostra que tudo, verdadeiramente tudo, deve ser feito para a glória de Deus.
Isso aqui é maravilhoso. É tudo mesmo. Desde as motivações, os planos, os pensamentos, é tudo. Você que me ouve agora, possa ser que você não é cristão, está afastado e esteja pensando como eu posso glorificar a Deus desse jeito. Eu vivo uma vida totalmente errada, desobediente. Como é que eu posso ter condição de glorificar a Deus em tudo? Eu quero te dizer o seguinte: se você pensou assim, você pensou corretamente. Porque, de fato, o ser humano pecador ele não pode agradar a Deus, glorificar a Deus por ele mesmo. Por isso foi necessário que Jesus Cristo ele tomasse a forma humana, entregasse a sua vida na cruz do Calvário, para poder resgatar os pecadores que nele crê. Quem crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, essa pessoa agora vai ter uma nova vida, a sua vida será transformada. E não somente a sua vida, o seu caráter, mas a sua condição. O relacionamento do homem sem Jesus é de inimizade com Deus. Porém, o próprio Deus providenciou, através da morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz, ele providenciou um meio para poder restaurar essa condição humana. O homem sem Cristo, pecador, rebelde, distante de Deus, morto, segundo a Bíblia, em ofensas e pecados, mas em Cristo, a condição dele é transformada. Ele sai da inimizade com Deus para a amizade com Deus. Essa é a palavra que Paulo usa, reconciliação. Outrora, inimigo, depois de Cristo, amigo, reconciliado. Então, para ser prático com você, como você pode glorificar a Deus em tudo? É você entregando a sua vida a Jesus. Se arrepender dos pecados, falar, não, eu quero dar um basta nessa vida de pecado, essa vida desregrada, de desonra a Deus. Eu quero amar a Deus. Ele me criou para a glória dele. E sabe por que às vezes você vive uma vida aí sem sentido, uma vida desanimada? É porque você não está vivendo para cumprir o propósito principal da sua vida, que é adorar a Deus. Você está querendo se satisfazer em coisas, em pessoas. Mas saiba de uma coisa: o homem, o ser humano, ele é um ser litúrgico. Sabe o que significa isso? Que o ser humano foi feito para adorar. Se você não adora a Deus, você vai ocupar o lugar que é de Deus com drogas, com bebida, com prostituição, com tudo aquilo que é impróprio, tudo aquilo que desagrada a Deus, você vai substituir. Então, quero chamar a sua atenção nessa noite para você entregar a sua vida a Jesus. É através de Jesus Cristo, que é o caminho e a verdade e a vida, que você pode verdadeiramente glorificar a Deus. Mas eu quero afunilar mais esse texto é muito rico. Quando o texto fala aí que nós devemos glorificar a Deus em tudo, façais todas as coisas, né, para a glória de Deus, eu quero aqui apresentar algumas outras questões, também de ordem prática, para a gente poder pensar mais sobre o assunto. Como um cristão ele pode adorar a Deus, glorificar a Deus? Reconhecendo-o em tudo. Então, uma vez que o texto fala que façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, então como é que o cristão faz isso? Ele reconhece a Deus em tudo. Exatamente isso. Há um texto claro em Provérbios de número 3, verso 6, que diz o seguinte: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse texto significa que quando a pessoa reconhece a Deus em todos os seus caminhos, é que ela vive uma vida na presença de Deus. Ela pode estar no colégio, ela pode estar conversando com colegas no colégio, mas ela está ali com consciência: estou vivendo diante de Deus. Não é aquela pessoa que vive como se Deus não existisse. Não, pelo contrário. Uma pessoa que reconhece a Deus em todos os seus caminhos é uma pessoa que tem uma consciência constante e clara da presença de Deus. Inclusive, há uma expressão latina, coram Deo, que significa justamente isso: é uma vida diante de Deus.
Inclusive, quando nós lemos a Bíblia, um dos mandamentos que nós encontramos lá no chamado Decálogo, mais conhecido como os 10 mandamentos. Há um mandamento lá que está em Êxodo capítulo 20, versículo 7, que diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Aí surge a pergunta: o que significa isso? Tomar o nome de Deus em vão. Me permite explicar rapidinho. Tem pessoas que pensam que tomar o nome de Deus em vão é somente uma pessoa usar o nome de Deus de uma forma inapropriada, às vezes na brincadeira. Isso aí vai ser um desdobramento. Entretanto, quando o texto diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, essa palavra tomar significa carregar, ou seja, levar o nome do Senhor em vão. Para ser mais prático, a maneira que um servo de Deus vive vai refletir a maneira com a qual ela tem carregado o nome do Senhor. Se uma pessoa diz que toma o nome de Deus, que carrega o nome de Deus, que leva o nome de Deus, e ela vive de forma inapropriada, ela vai comprometer esse nome. Porque nome no pensamento hebraico, do contexto bíblico, não é somente o nome pelo nome. O nome está ligado ao caráter. A maneira que um servo de Deus vive vai honrar ou vai profanar o nome do Senhor. Então o cristão, ele leva o nome do Senhor. É por isso que Jesus, em Mateus 6,9, quando ele vai ensinar a chamada oração modelo, mais conhecido como oração do Pai Nosso, não é isso? Jesus Cristo diz lá, um dos pedidos que a gente deve fazer em oração é o seguinte, ele vai ensinar, né, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Que pedido é esse? A gente está orando, pedindo para que Deus nos ajude a santificar o nome dele, mas como assim? Eu santificar o nome que já é santo? Sabe qual é o significado? É justamente a maneira de viver. Nós, como filhos, aqueles que são cristãos, é óbvio, eles devem viver, sabe como? De maneira a honrar o nome do Senhor. Isso significa santificar o nome do Senhor. É viver uma vida de modo que as pessoas possam glorificar a Deus. Há um texto na Bíblia que pode nos ajudar a entender melhor isso. Mateus 5,16. Jesus falou assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então o cristão ele tem que fazer resplandecer a luz que está nele, para que as pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem o Evangelho, possam olhar para ele, as obras, a maneira de viver, o procedimento, e fazer, sabe o quê? Glorificar a Deus. Nossa, aquele cristão ali, olha como é que ele é temente a Deus, dedicado, pessoa séria, honesta. Então Deus será glorificado pela maneira de viver dos seus servos. Então, isso é a pessoa carregar o nome de Deus de forma apropriada. Isso é santificar o nome do Senhor. Mas quando a pessoa toma o nome do Senhor em vão, é quando ela desrespeita a Deus na maneira de viver. As pessoas olham assim: que cristão é aquele mesmo? Que cristã é aquela mesmo? Mentindo, enganando, fazendo tanta coisa, sendo desonesto. As pessoas olham assim e falam que servo de Deus é aquele ali mesmo. Então, a pessoa está tomando o nome do Senhor, seu Deus, em vão. E ela vai prestar conta diante de Deus. Então, a gente adora a Deus, reconhecendo a Deus em todos os nossos caminhos. Há um texto na Bíblia, que inclusive eu estava mencionando ele hoje na oração matinal, oração matutina que nós tivemos na igreja. É um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Esse texto ele sugere que a oração ela deve ser incessante. E eu explicava que na Bíblia você vai encontrar exortações em que o cristão ele deve orar de forma regular. Ele separa momentos específicos para orar a Deus. Entretanto, a oração ela não é somente para ser feita de forma regular em alguns momentos. A oração ela é um estilo de vida. Nós devemos viver em oração. E como isso é possível? Certa feita, alguns irmãos estavam discutindo acerca do entendimento desse texto. O que significa orar sem cessar? E de repente eles estavam num salão, em um espaço, e havia uma irmã presente ali que limpava o salão, limpava as coisinhas. E aquela irmã,
ela era de família puritana. Não dá tempo aqui para explicar o que é puritano, né? Mas eram irmãos que surgiram na história, século XVI, XVII, e eles eram pessoas piedosas, que amavam muito a Deus, queriam a pureza da igreja, a pureza do culto, a pureza da família, a pureza do Estado. Eram pessoas que amavam a Bíblia Sagrada. E eles falaram o seguinte: como você é de família puritana, como é que os irmãos lá na igreja que você faz parte entendem esse texto? Orar sem cessar. Ao que ela respondeu, dando o exemplo da própria vida dela. O que significa orar sem cessar? Aí ela respondeu o seguinte para aqueles irmãos: quando eu vou trocar de roupa, que eu vou vestir outra roupa, sabe o que eu faço? Eu oro a Deus dizendo: Senhor, me veste com veste de justiça. Quando eu vou me alimentar, ela não somente agradecia a Deus pelo alimento, mas enquanto ela se alimentava, ela dizia o seguinte para Deus: Senhor, me alimenta também com o pão da vida. Quando ela estava limpando o salão, os móveis, ela orava: Senhor, me limpa dos meus pecados. Ou seja, essa irmã ela vivia em constante oração, uma vida na presença de Deus. Então, se nós devemos glorificar a Deus em tudo, nós devemos reconhecê-lo em tudo. Agora, um outro detalhe: se nós devemos glorificar a Deus em tudo, isso implica agradá-lo em tudo, não é verdade? Aí surge uma pergunta: será que nós, por nós mesmos, temos condição de agradar a Deus em tudo? Que pergunta, hein? Embora é verdade de que nós não teremos a condição por nós mesmos de fazer isso, essa é a meta, esse é o alvo, esse é o ideal divino. Eu quero poder comprovar isso lendo Colossenses, capítulo 1. Esse é um texto em que Paulo ele vai tratar da supremacia e da suficiência de Jesus Cristo. E quando entra aqui o capítulo 1, Paulo ele registra a oração que ele fazia em prol daqueles irmãos que estavam em Colossos, os crentes colossenses. Capítulo 1, versículo 9, me ouça com atenção. Paulo ele vai destacar que ele orava pela igreja, mas vai apresentar o conteúdo da oração. Escute: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Paulo está pedindo para que os irmãos fossem cheios, plenos de todo o conhecimento da vontade de Deus. Aí a pergunta que vem: qual era o propósito dessa oração? Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Escutou aí? Paulo ora para que os irmãos fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que eles pudessem agradar a Deus em tudo. Aí você pode perguntar aí: em termos práticos, como é que eu posso agradar a Deus em tudo? E Paulo ele vai apresentar aqui algumas maneiras com as quais o cristão deve agradar a Deus em tudo. Ele coloca aqui em primeiro lugar: frutificando em toda boa obra. Então o cristão ele é operoso, ele trabalha, ele se dedica, ele é alguém ativo na igreja, na presença de Deus, no reino de Deus. Então essa é a maneira de agradar a Deus, frutificando em toda boa obra. Segundo, e crescendo no conhecimento de Deus. Quer agradar a Deus? Cresça no conhecimento dele. 11. Corroborados em toda fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, ser corroborado em toda fortaleza segundo a força da sua glória. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Uma outra maneira de agradar a Deus aqui é ser grato a Ele. Então aqui, caro ouvinte, o texto está sendo bem claro. O cristão, ele deve glorificar a Deus em tudo. E como é que ele faz isso? Reconhecendo a Deus em tudo e agradando-lhe em tudo. Mas um terceiro ponto aqui é a pessoa dedicar ao Senhor tudo. Então você reconhece a Deus em tudo, você procura agradá-lo em tudo por meio de Jesus Cristo e você dedica a Ele tudo. A nossa vida tem que ser entregue a Deus sem reservas. Nós vivemos uma época hoje que as pessoas estão querendo servir a Deus parcialmente. Não quer se entregar completamente ao Senhor. Mas eu quero te dizer, quem pensa assim
está equivocado. Porque em Romanos capítulo 12 é um texto muito profundo acerca do culto. A resposta que o cristão dá a Deus com base nas misericórdias do próprio Deus. Escute, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Escutou direitinho? É apresentar a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo. Esse texto mostra que a vida de um cristão, ela tem que estar totalmente entregue na presença de Deus. No período do Antigo Testamento, o sacrifício era morto. A pessoa imolava um cordeiro, matava um cordeiro para oferecer em sacrifício ao Senhor. Mas aqui, o sacrifício do cristão é um sacrifício vivo. É por isso que Paulo diz aí, que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida, em sacrifício vivo. Devemos dedicar a Deus tudo, uma vez que nós devemos honrá-lo com tudo. Tudo pertence a Deus, ouvinte. A Bíblia diz no Salmo 24:1 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é proprietário de tudo. Possa ser que você está me ouvindo agora e tem caminhado, tem ido à igreja, ouvido a palavra, até mesmo se intitula cristão. Mas você precisa refletir. Você tem vivido realmente na presença de Deus? Você tem se entregado a Deus sem reservas? Você quer glorificar a Deus? Esse é um dever. E você precisa dedicar a Deus tudo. O amor que nós devemos ter a Deus deve ser um amor completo, de todo o coração, de toda a alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Amor total. A prioridade a Deus deve ser total. Mateus 6,33, Jesus Cristo disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Prioridade suprema, Deus. A vontade de Deus. Então, como glorificar a Deus? Com base no texto que nós lemos. No comer e beber e em todas as coisas.